Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa sexta aula de álgebra linear. Na aula de hoje, trataremos um pouco mais sobre sistemas de equações lineares. Inicialmente, precisamos definir o que é uma equação linear. Então, dizemos que uma equação é linear nas incógnitas x1 até xn, toda equação que tem essa configuração. Então, ela é dada por termos que nós chamamos de coeficientes, multiplicado por cada um das n incógnitas. E ela vai me gerar, ao final, um termo independente. Então, o que caracteriza a relação linear é a ausência de termos em logaritmo, termos quadráticos, certo? Então, geralmente ela tem esse formato, são equações e parâmetros que estão em nível, certo? Como já adiantado, os números reais A1 até A1n são o que nós chamamos de coeficientes da equação. E o B seria o nosso termo independente. Um exemplo de equação linear, então seria 2x1 mais 3x2 menos x3 mais x4 igual a 3. Então, nesse caso, 2, 3, menos 1 e 1 seriam nossos coeficientes e o 3 seria o nosso termo independente. Vamos definir agora o que seria a solução de uma equação linear. Nós vamos dizer que uma sequência de números, que eu vou chamar aqui de α1 até αn, ela é a solução de uma equação linear se ela satisfizer a seguinte condição. Se eu substituir as incógnitas por essa sequência, eu vou ter como resultado o termo independente original. Ou seja, substituindo esses valores nas incógnitas, eu vou respeitar a igualdade original. Então eu digo que se isso for verificado, α1 até αn seria uma solução dessa nossa equação linear. Vamos para um exemplo. Então eu quero verificar se essa sequência 1, 2, 3 e menos 2, se ela é uma solução para essa equação linear aqui. 2x1 mais 3x2 menos 3 mais 4 igual a 3. Nós substituirmos esses valores da sequência nas nossas incógnitas, nós vamos chegar à seguinte conclusão. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 menos 3 mais menos 2 vai ser igual a 3. Logo, eu satisfaço, né, a condição da minha equação. Portanto, eu posso dizer que essa sequência é uma solução para a nossa equação linear. Agora vamos expandir o conceito para um sistema linear. Então, um sistema linear nada mais é do que um conjunto de m equações, né, com m maior ou igual a 1, equações lineares, que possuem as mesmas incógnitas x1 até xn. Então, eu posso expressar o sistema dessa forma, como um conjunto aqui de m equações, né? Então, todas as equações dependem do mesmo grupo de incógnitas e me fornecem ao final um termo independente. E possui também coeficientes diferentes, né, para cada equação, ou pelo menos não necessariamente iguais, certo? Então, vamos definir então o que seria a solução de um sistema linear. Se a solução de uma equação linear era uma sequência que atendesse, né, ou que satisfizesse a igualdade expressa na equação, a solução de um sistema de equações lineares nada mais é do que uma sequência que satisfaz todas as equações contidas no sistema. Então, se eu substituir uma sequência, né, de α1 até αn, ela vai ser uma solução se, ao trocar as incógnitas por esses valores, né, nessa sequência, eu vou obter exatamente os meus termos independentes preditos originalmente. Então, qualquer sequência α1 até αn que satisfaz todas as equações do sistema vai ser dita uma solução de um sistema linear. Um exemplo. Então, suponha que eu tenho o seguinte sistema de três equações, né? x1 mais x2 mais x3 igual a 6, 2x1 mais x2 menos x3 igual a 1, 3x1 menos x2 mais x3 igual a 4. Então, será que a sequência 1, 2, 3 ela é uma solução para o sistema? Para poder verificar isso, nós vamos substituir esses valores em x1, x2, x3 em todas as três equações e verificar se nós obtivemos os mesmos valores, né, trazidos pela igualdade. E é exatamente isso que nós observamos. Por exemplo, substituindo 1, 2, 3 na primeira equação, nós temos 1 mais 2 mais 3 dá igual a 6. É exatamente o resultado da primeira equação. 2 vezes 1 mais 2 menos 3 igual a 1. E 3 vezes 1 menos 2 mais 3 igual a 4. Exatamente o resultado da última equação. Vamos então definir o que seria um sistema linear homogêneo.
é um tipo particular de sistema em que todos os valores independentes da equação, ou seja, todos os b's, eles valem zero, são iguais a zero. Seria esse formato. Ou seja, todas as equações independentes elas vão me retornar o valor zero no final. Uma característica desse tipo de sistema é que ele sempre admite essa solução. Ou seja, a solução em que todos os valores são iguais a zero. Note que se eu multiplicar qualquer coisa por zero, né, seja lá qual for o coeficiente por zero, e somar, eu sempre vou obter o valor zero no final. Então, no sistema dito homogêneo, eu sempre admito a solução que a gente chama de solução trivial. Solução em que todos os coeficientes são zero. Mas não necessariamente essa é a única solução. Qual a relação, então, entre sistemas e matrizes? O sistema linear ele pode ser escrito na forma matricial da seguinte forma. Eu consigo escrever um sistema de equações como aquele que foi mostrado anteriormente, com m equações, dessa forma, por meio do produto de matrizes. Então eu tenho aqui uma primeira matriz, que vai representar a nossa matriz dos coeficientes. Eu vou chamar genericamente de A maiúsculo. E ela vai multiplicar todas as nossas incógnitas, né? Nesse vetor aqui, que nós vamos chamar de matriz de incógnitas. Então, fazendo o produto dessa matriz por essa matriz, eu obtenho exatamente as m equações, né? O lado direito das m equações do sistema. E aqui eu tenho exatamente os termos independentes, ou a matriz dos termos independentes, que vão me fornecer o outro lado da equação. Então, é uma forma conveniente de expressar aquele sistema com m equações, na forma matricial. Um exemplo, o sistema linear pode ser escrito na forma matricial. Então eu tenho esse sistema de equações e eu quero expressar ele na forma matricial. Então note, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter a nossa matriz de coeficientes. Aqui no caso ela vai ser 1, 4, 3, 2, 5, 4, 1, menos 3 e menos 2. Depois eu vou pré-multiplicar ela pela nossa matriz de incógnitas, que será x1, x2, x3. E por fim, do outro lado da equação vai ter nossa matriz de valores independentes. 1, 4 e 5. É exatamente o que nós temos aqui. 1, 4 e 3, 2, 5, 4, 1, menos 3, menos 2, x1, x2, x3, 1, 4 e 5. Vamos então definir o conceito de matriz ampliada. A matriz ampliada é uma forma conveniente de expressar, né, o nosso sistema, porque ela vai fazê-lo de forma abreviada. Então, eu posso expressar esse sistema de equações, né, que está aqui na forma matricial que eu apresentei para vocês, dessa forma. Então, simplesmente o que eu faço? Eu anexo, né, essa coluna com os nossos valores independentes à nossa matriz dos coeficientes. Então, eu fico com essa matriz, né, completa aqui. Ela, digamos assim, é uma forma abreviada de representar nosso sistema de equações. Vamos para um exemplo. Então, a matriz ampliada do sistema de equações do nosso exemplo anterior, ela seria dada por... Então, nós chegamos no sistema de equações anterior, né, da forma matricial dessa maneira. Então, se eu anexar a nossa matriz de variáveis independentes, de valores independentes, à nossa matriz de coeficientes, nós vamos chegar aqui na nossa, então, matriz ampliada, né, do sistema de equações. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado.